o Senhor vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria hoje, 10 de janeiro de 2024, quarta-feira, onde nós celebramos a primeira semana do tempo comum. Eu poder ter a graça de estar com você mais uma vez e estar participando do nosso programa Evangelho Cotidiano, a palavra de Deus anunciada e meditada. Hoje, se você abrir o seu coração ao Espírito Santo, Deus vai impactar e mudar o percurso da sua vida, porque Deus te ama profundamente e onde quer que você esteja e quem quer que seja você, eu profetizo nesta quarta-feira, uma grande bênção de Deus está caindo sobre você. Hoje, lembremos a devoção de São José. Por isso, eu te saúdo, José, a quem a graça divina abençoou. O Salvador descansou nos teus braços e cresceu sob os teus olhares. Bendito és tu entre os homens, e bendito é Jesus, a criança divina de tua Virgem Esposa. São José, designado para ser pai do Filho de Deus, ora por nós nas nossas preocupações de família, de saúde e de trabalho, até nossos últimos dias, e socorre-nos na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê a sua paz. O Evangelho que a nossa Santa Liturgia de hoje nos concede para nós meditarmos está em Marcos 1, 29, 39. E diz que naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido ouvinte, o Senhor viaja através das campinas e povoados da Galileia, anunciando a sua mensagem, curando e expulsando demônios. É uma atividade intensa, porque cada vez mais pessoas vêm conhecê-lo e manifestar-lhe as suas necessidades. Os apóstolos que estão acompanhando o Senhor há pouco tempo não saem da sua admiração. Todos estão te procurando. No meio deste vai e vem, São Marcos nos conta de passagem um detalhe que, se olharmos de perto, revela ser a chave para entender de onde o Senhor tirava as forças para cumprir a sua missão. Lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto.
Jesus tinha vitalidade para ir a todas as periferias da Galileia, porque procurava, mesmo com esforço, o diálogo com seu Pai. Aprendemos assim que a tarefa de anunciar o Evangelho e a vida de oração estão indissoluvelmente interligadas. É na oração que redescobrimos sempre o autêntico fundamento da nossa vida cristã, onde encontramos o nosso centro e especialmente onde conseguimos nos afastar da pressa, da agitação, da superficialidade e do ativismo. São Marcos nos mostra, assim, os dois lados da mesma moeda. Por um lado, que somos convidados como Senhor a uma intensa atividade de evangelização, dispostos a sacrificar-nos pelo bem do povo que está perto de nós. E por outro, que não devemos esquecer que a nossa força é emprestada e, portanto, devemos buscá-la no diálogo orante com Deus. No nosso evangelho de hoje também acontece um fato grandioso, a cura da sogra de Pedro. Jesus foi convidado a entrar na casa de Pedro e, chegando ali, encontrou a sogra dele com febre. Diante da situação, vamos destacar 3 ações de Jesus para com a sogra dele, de Pedro, e 2 reações da sogra de Pedro para com ele. As ações de Jesus. Jesus chegou a ela. Quando Jesus chega, a presença do mal sai. Quando Jesus chega, as tempestades se acalmam. Quando Jesus chega, o coração se alegra. Jesus se aproxima e ia com eles, e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E chegando na casa de Pedro, Jesus também quer chegar na sua casa, na nossa casa. Jesus quer chegar na sua casa e retirar todo o mal. Jesus quer afastar e acalmar as tempestades da sua vida. Jesus quer chegar até você e tirar toda a sua tristeza, fazendo com que o seu coração se alegre. E quando Jesus chegou, Jesus tocou na mão dela. Quando Jesus toca, as doenças desaparecem. A febre, a lepra, a surdez e a gagueira, a cegueira. E quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. Quando Jesus toca, somos abençoados. Então hoje, Jesus quer tocar você. Ele já chegou na sua casa, como chegou na casa da sogra de Pedro. Ele já chegou e ele percebe que ele precisa tirar todo o mal, que ele precisa acalmar as tempestades, que ele precisa alegrar a sua vida. Mas ele quer te tocar. Ele quer tocar com a sua mão, para que as suas enfermidades desapareçam. Que onde quer que existe morte na sua vida, porque muitas vezes estamos vivos, mas estamos mortos espiritualmente. Jesus quer ressuscitar você. Jesus quer também te abençoar, porque a bênção é algo grandioso da parte de Deus. E quando Jesus tocou na febre da sogra de Pedro, ele repreendeu a febre. Quando Jesus ordena, o mal obedece. Quando Jesus ordena, a natureza obedece. Quando Jesus ordena, ninguém pode invadir. Então nós vimos aí as 3 ações de Jesus para com a sogra de Pedro. Jesus chegou até ela, Jesus tocou a mão na ferida dela e Jesus repreendeu a febre. E as 2 reações da sogra de Pedro em relação a Jesus. Primeiro, quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou. Quando nós nos levantamos, atendemos às expectativas de Jesus. Nós temos que levantar da onde que nós estamos, do problema que nós estamos, da dificuldade que nós estamos. Quando nos levantamos, o Pai se compadece de nós. Quando nos levantamos, Deus fala conosco. Quando nos levantamos, a glória do Senhor nasce sobre nós. E quando ela se levantou, ela passou a servir Jesus e os discípulos. Quando servimos, cumprimos a vontade de Jesus. Quando passamos por problemas
e febres espirituais, Jesus se aproxima de nós, toca em nosso íntimo e repreende o mal que nos assola. E em resposta a isso, nós nos levantamos e o servimos de todo o coração. Que nesta quarta-feira, que a bênção do Pai, o amor do Filho, a força do Espírito Santo, a maternal proteção de Nossa Senhora, a intercessão dos santos apóstolos e de todos os santos estejam convosco em toda parte e para sempre. Amém.